É penta! É penta! 24 anos. Existe uma geração inteira que nunca viu o Brasil ser campeão do mundo. O que em 2002 parecia só mais uma conquista de muitas outras que viriam pela frente, virou a última lembrança do gostinho de sucesso pro povo brasileiro. Enquanto isso, a gente viu a Argentina se reerguer, a França dominar e a Espanha crescer. Parece que a gente tá ficando pra trás. E depois de mais uma eliminação, dessa vez nas oitavas pra Noruega, a pergunta que fica é: por quê? Eu fui buscar uma explicação. Como uma seleção 5 vezes campeã do mundo se torna só mais uma? O que tem que acontecer para que todo o favoritismo construído durante décadas desabe? O que eu descobri durante essa pesquisa é que o problema não é apenas sobre um jogador ou um treinador. E a resposta provavelmente não é a que você espera. O primeiro pedaço desse quebra-cabeça começa com o resultadismo no futebol brasileiro. Se a gente pegar o número de mudanças de treinadores no Brasileirão de 2025 e comparar com outras ligas, a gente percebe que o Brasil demite muito mais técnico do que os outros países. E o segundo colocado dessa lista nem é a Premier League. Sabe quem é? O Brasileirão de 2026, que já demitiu 14 treinadores até a gravação desse vídeo. E isso se mostra na seleção também. Desde o Penta com o Filipão em 2002, o Brasil já teve 10 treinadores diferentes, incluindo o Filipão de novo em 2012 e o Dunga em 2014. Se a gente comparar esse número com outras seleções que vem crescendo muito nos últimos anos, a França teve 4, a Alemanha 5, a Espanha 7. E até quando a gente fala da Argentina, que também teve 10 treinadores desde a Copa de 2002, dá pra ver que eles começaram a melhorar quando deram tempo de trabalho e sequência pro Scaloni, que já tá no comando dos argentinos há 8 anos. O Brasil teve seus 2 melhores ciclos de Copa com o Tite. Ele ficou 6 anos no cargo, de 2016 a 2022. Nesse meio tempo, a gente entrou nas Copas de 18 e 22 como favoritos. Esse gráfico mostra quanto tempo o treinador de cada seleção vencedora da Copa passou no comando. São 22 treinadores campeões. O único que ganhou 2 vezes é o italiano Vittorio Pozzo, que ganhou em 34 e 38. 3 venceram depois de 8 a 10 anos no cargo, 4 ficaram entre 5 e 7 anos no comando, 13 levantaram a taça entre os anos 2 e 4, provando que esse é o tempo ideal para as ideias do treinador serem compradas e estabelecidas no elenco, sem que isso cause um desgaste na relação. Mas tem uma coisa errada nessa lista. Eu não sei se você notou, mas eu falei que são 22 treinadores diferentes, e se você contou, viu só 19. Então cadê os outros 3? 3 treinadores dessa lista venceram a Copa com menos de 2 anos no cargo. Aimoré Moreira, que venceu a Copa com o Brasil em 62. O Zagallo, que também venceu com o Brasil em 70. E o Filipão, o cara que trouxe o Penta pra gente em 2002. Todos são brasileiros. O Brasil ganhou 3 das 5 Copas com treinadores que tinham acabado de chegar. Então por que o Ancelotti, que acabou de chegar, não conseguiu ser campeão? Talvez o problema não seja esse, né? Ou será que os nossos jogadores no passado eram tão bons que mascaravam esse problema? É aí que a gente entra no segundo ponto. O Brasil ainda produz craques como antes, jogadores que eram capazes de mudar não só a história de um jogo, mas a história de uma Copa do Mundo. Antes de responder essa pergunta, uma questão que atrapalha muito o desenvolvimento dos jogadores brasileiros hoje em dia são as transferências precoces das nossas maiores promessas. A gente ainda produz muito jogador que tem muito potencial. O Brasil é o país com maior quantidade de jogadores fora do próprio país, 1.455. E o segundo colocado é a França, com quase 200 jogadores a menos. A maior dessas promessas nos últimos anos foi com certeza o Neymar. E pode-se dizer que ele foi a última grande promessa brasileira que não foi vendida antes dos 18 anos. Desde então, Vini Júnior, Rodrigo e Endrick são alguns exemplos de jogadores que deram certo, mesmo saindo do Brasil mais cedo. Em compensação, a gente nunca teve tanta promessa brasileira saindo antes da hora e prejudicando seu próprio desenvolvimento. Recentemente é só olhar Luiz Guilherme, Reinier, Kaique, Marcos Paulo, Ângelo, Gabriel Veron e muitos outros. Mas agora para responder a pergunta, o Brasil ainda produz craques como no passado? Esse quadro mostra todos os ganhadores da Bola de Ouro desde a primeira edição em 1956. É importante detalhar que antes de 95 só jogadores europeus podiam ganhar a Bola de Ouro, mas em 2016 a France Football, revista que criou a premiação, fez uma reavaliação do prêmio até 1994, incluindo jogadores não europeus. Então em 58 quem ganhou a Bola de Ouro foi o francês Raymond Kopa, não o Pelé.
Por isso ele, Garrincha, Maradona, Mário Kempes e Romário estão com um asterisco. O Brasil é o país com a maior quantidade de ganhadores diferentes. São 7. Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká. O que chama atenção é que o Brasil tinha pelo menos um jogador de nível bola de ouro quando ganhou as Copas. E desde 2007, ou seja, quase 20 anos, não temos um brasileiro que ganhou a bola de ouro. É claro que se não existissem 2 ETs, Cristiano e Messi, o Neymar teria pelo menos uma. Mas ele foi o único jogador brasileiro que apareceu no top 10 da bola de ouro desde 2009 até 2019, quando o Alisson foi o 7º. Depois disso, só em 2022 que o Vini começou a aparecer. E em 2025 o Rafinha ficou em 5º. Apesar de não ter mais tantos candidatos à bola de ouro, o Brasil ainda cria grandes jogadores. Thiago Silva, Marcelo, Dani Alves, Coutinho, Marquinhos, Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães são todos jogadores de extra classe. A seleção de 2002 tinha 4 ganhadores da bola de ouro, no mesmo elenco. Isso é um recorde. As únicas outras seleções que foram campeões do mundo, com mais de um ganhador da bola de ouro no elenco, foram o Brasil também, de 62, com Garrincha e o Pelé, e a Alemanha de 74, com Beckenbauer e Gerd Müller. As safras dos anos 60 e do começo dos anos 2000 são exceções. O talento individual do Brasil era tão superior ao das outras seleções que mesmo com trabalhos curtos, com treinadores recém-chegados, os jogadores brasileiros simplesmente resolviam. Então a gestão da CBF deixa a desejar. Mas a gente teve um bom ciclo com o Tite, ao mesmo tempo que a gente ainda cria muitos jogadores de qualidade. Então qual que é o problema? Aqui entra em jogo o ponto mais importante dessa discussão: a pressão psicológica. So I touched the bottom of my career. I was depressed. I wanted to go back home. I didn't want to play football anymore. I didn't watch any games. I was on really bottom in my career at the age of 23, 24. So I was open for help, and that was the psychology that nowadays is my own. It was working for my ex-club at the time, and then he got sacked, and then I offered him to work for me. So it's been a massive help in my career. Apesar de parecer um argumento muito simples, ganhar uma Copa do Mundo é muito difícil. São os mínimos detalhes que fazem uma campanha de campeão cair por água abaixo. E o Brasil, como país, é a nação mais obcecada pela Copa do Mundo no planeta. Não existe pressão igual jogar com a camisa amarela numa Copa. São 30 dias que definem uma geração de jogadores para a opinião pública dos brasileiros. Jogou muito e foi campeão? Herói, fenômeno, rei. Jogou mal e perdeu? Cone, bagre, vilão. E apesar de ser difícil de pôr em números uma questão psicológica, depois de muita pesquisa, eu acredito que cheguei numa solução. Você deve ter visto esse gráfico várias vezes durante essa Copa do Mundo. Ele se chama volume de jogo. Ele basicamente mostra qual time tem o controle da partida em um momento específico do jogo. Esses são os gráficos de volume de jogo das partidas de eliminação do Brasil desde 2006. Se você olhar para cada gráfico individualmente, talvez nada te surpreenda. Mas quando a gente olha para os 6 gráficos juntos, dá para notar um padrão bem claro. E eu vou usar uma palavra aqui que você provavelmente já ouviu quando se trata de seleção brasileira: apagão. E nada melhor do que começar analisando o jogo que melhor ilustra isso: Brasil e Alemanha em 2014. O jogo começou morno, com o Brasil levando até um pouco de vantagem nos primeiros minutos, mas depois do primeiro gol do Müller, aos 11 minutos, esquece. O Brasil desligou, teve um apagão e tomou 5 gols apenas no primeiro tempo, antes de tomar mais 2 e fazer o gol de honra no fim. Esse jogo foi uma catástrofe, mas ele mostra pra gente o padrão de todas as eliminações do Brasil. A gente começa os jogos bem, competindo, mas é só alguma coisa ir pra direção errada que a seleção desmorona. Analisando o gráfico de Brasil e França na eliminação de 2006, é muito claro que o Brasil foi bem na partida, dominou o primeiro tempo inteiro, mas não conseguiu abrir o placar. No começo do segundo tempo, a França pressionou um pouco e já marcou. Depois o Brasil ainda tenta correr atrás do prejuízo, mas já é tarde demais. Em 2010 contra a Holanda, mais do mesmo. O Brasil foi bem no primeiro tempo e ainda abriu o placar com o Robinho. Mas de novo, no começo do segundo tempo, a seleção toma um gol e desmorona, dessa vez tomando a virada. Logo depois do segundo gol, acontece a famosa expulsão do Felipe Melo, e o Brasil mais uma vez é incapaz de correr atrás do prejuízo. A gente já falou do jogo da Alemanha, então olhando para 2018 contra a Bélgica, mais do mesmo. Um início de jogo equilibrado mudou quando o Fernandinho fez o gol contra. E quando parecia que o Brasil ia voltar pro jogo, 2-0. Gol do De Bruyne. E você sabe que o futebol não perdoa, né? Aquele segundo tempo foi um massacre do Brasil. Chance atrás de chance. Pênalti não marcado até o gol do Renato Augusto aos 31 do segundo tempo. O Brasil martelou até o último minuto.
mas outra vez já era tarde demais. 2022 contra a Croácia foi um pouco diferente. Em 22, o Brasil fez, na minha opinião, o melhor jogo entre esses 6. A gente criou muita chance, até que no minuto 106, o Neymar fez uma jogadaça, e o grito de gol que estava entalado finalmente saiu. No segundo tempo da prorrogação, o Brasil recuou, mas como todo mundo lembra, o Fred subiu, o Casemiro não conseguiu roubar a bola e o Petkovic marcou. Ainda assim, a gente consegue ver a questão emocional afetando o Brasil nesse jogo. A decisão por pênaltis é considerada muito mais mental do que técnica. Isso se comprovou. De 4 pênaltis batidos, o Brasil perdeu 2. A Croácia fez os 4. Brasil eliminado. Em 2026 foi o oposto. O Brasil pareceu apático durante toda a partida. E de novo apareceu a penalidade máxima. Momento que poderia abastecer os ânimos do Brasil naquele jogo, mas fez o contrário. O pênalti foi perdido pelo Bruno Guimarães aos 14 minutos, e o primeiro gol do Haaland foi aos 79, ou seja, 65 minutos entre os dois eventos. Desses 65 minutos, só 22 deram a vantagem do volume de jogo para o Brasil, e 43 para a Noruega. Eu lembro que depois dos jogos contra a Bélgica e Croácia, eu fiquei muito triste, chateado. Senti que o Brasil não ganhou por detalhe, e que a próxima Copa seria a Copa do Hexa. Mas depois desse jogo contra a Noruega, eu não senti nem essa tristeza. Eu senti raiva. Fiquei da vida. E eu sinto que o povo brasileiro reagiu de maneira parecida. Mas por que será que isso aconteceu? Sabe quando a gente estava assistindo algum jogo do Real Madrid em 2021, 22, e por algum motivo, a gente simplesmente sentia que mesmo sendo pressionado, mesmo sofrendo muito, mesmo sem criar quase nada, eles iam arrumar um contra-ataque e vencer o jogo? Aquela sensação de ser inevitável. É isso que a geração mais velha sentia quando via o Brasil jogar. A final da Copa América de 2004 é o maior exemplo disso. O Brasil podia jogar mal, mas ia dar um jeito de ganhar. Do outro lado da moeda, essa sensação que eu e você, mais jovens que nunca vimos o Brasil ser campeão, sentimos, principalmente contra a Bélgica, Croácia e Noruega. Parece que tem algo dizendo pra gente: esquece, não vai dar certo, a bola não vai entrar. Enquanto os jogadores brasileiros sentem a pressão e se encolhem, os adversários crescem. É só olhar a partida do Courtois em 2018, do Livakovic em 2022 e do Nila em 2026. Mas infelizmente, quanto mais tempo o Brasil levar para ganhar o Hexa e tirar esse peso das costas, a tendência é o jogo psicológico da nossa seleção só ir piorando. E ao mesmo tempo, os adversários vão perdendo o medo de jogar contra o Brasil. A gente acabou de ver a Espanha fazer uma das campanhas mais dominantes da história das Copas. E a fórmula está escancarada na nossa frente. Um país com estilo de jogo definido. Desde o sub-10, um menino espanhol vai saber exatamente o que é esperado dele como jogador. A preferência por jogadores mais refinados tecnicamente nas categorias de base. E uma estrutura de futebol muito bem gerida e administrada por décadas. Fica nítido que os espanhóis sabem exatamente o que estão fazendo. E todos os jogadores acreditam cegamente no plano de jogo da comissão. Isso deixa esses jogadores tranquilos, de cabeça calma, para cumprir o plano. Os caras estavam muito calmos. Na comemoração parecia que eles tinham acabado de ganhar só mais um jogo, porque para eles foi exatamente isso, só mais um jogo. Nada de diferente. Eles só tinham que seguir o mesmo plano que eles já seguiram milhares de vezes. Como um jogador da nossa seleção vai conseguir jogar solto, com confiança, quando o plano muda de 6 em 6 meses, sua função muda a cada jogo, e se você errar, você vai ser massacrado por mais de 200 milhões de pessoas que não tem um pingo de dó de você ou da sua família. O futebol e o jogador brasileiro precisam de cuidado. Os clubes do futebol brasileiro têm que continuar se profissionalizando cada vez mais. O papo sobre categoria de base e resultadismo tem que tomar cada vez mais espaço no debate da mídia. E o jogador da seleção tem que cuidar da sua saúde mental como prioridade máxima. E a gente espera que isso aconteça, com planejamento, cuidado e direção. A gente espera que a nossa seleção volte a ser temida. Uma geração inteira de jovens brasileiros apaixonados pelo esporte clama pela volta da nossa seleção ao topo e que a seleção brasileira volte a ser campeã do mundo.